Sejam muito bem-vindas a Mulheres Conscientes. Aqui é um espaço de escuta, de presença e de reconexão com a essência feminina. E essa é a nossa nova temporada Caminhos do Despertar. Nós recebemos mulheres reais com diferentes histórias e trajetórias de autoconhecimento, porque cada mulher tem o seu próprio processo, mas os sentimentos que surgem nele, verdade, liberdade e reconexão, são universais. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com uma mulher que também deseja se encontrar. Eu sou Patrícia Coiate, terapeuta, numeróloga e mãe. E aprendi que a leveza que eu buscava na maternidade era a leveza que faltava em mim. Eu sou Melissa Haddad, terapeuta, radiestesista e mãe. E descobri que a consciência nasce quando eu escolho me olhar de verdade. Mulheres Conscientes, um podcast para mulheres despertarem e confiarem em si. E hoje a gente está com uma convidada, a Sandra, que vai contar para a gente um pouquinho do processo dela de despertar do autoconhecimento. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada por aceitar participar desse episódio. Estou muito feliz com a sua presença. Estamos muito felizes com a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, e o privilégio de estar aqui com vocês com uma proposta tão diferente, né, porque a gente vê as mulheres se reunindo muitas vezes, mas não com essa proposta. E acho que essa questão da consciência, ela é muito importante, principalmente no momento que a gente está vivendo, né. Meu nome é Sandra, então, eu sou psicóloga, já tenho bastante tempo de experiência e passei aí por uns processos pessoais também que me fizeram alguns desafios aí, e nesse momento eu estou enfrentando uma reabilitação por conta de uma amputação, de um acidente que eu sofri, e também o tratamento de câncer, né, que está tudo correndo bem, mas ele é um tratamento difícil, assim, que requer da gente uma certa energia para estar enfrentando o processo, né? E atendo basicamente no consultório e também no serviço público na Prefeitura de Paulínia. Muito bem. Então, vamos começar do começo. Quero que você compartilhe um pouquinho para a gente. Quando você percebeu que algumas coisas precisavam mudar? Quando você percebeu, né, que a gente costuma falar, quando você percebeu que precisava despertar, o que aconteceu para você ir em busca desse caminho de consciência? Na verdade, aconteceu desde que eu entrei na psicologia, na verdade, fazendo o curso de psicologia, ele é um curso que mobiliza muito, né? Então, eu já comecei a fazer terapia paralelamente ao curso, e isso há 26 anos atrás, 27 anos atrás. Então, já comecei esse processo de despertar, mas realmente, assim, a questão da minha consciência, até mais ligado à questão espiritual também, foi depois da minha separação. Há uns 15 anos atrás, eu me separei e eu entrei no processo de depressão, e foi muito difícil, né, assim, me restabelecer. Então eu brinco que eu usei algumas boinhas para me segurar, né, que eu fui jogando as boinhas assim para tentar não afundar, e as boinhas foram realmente a terapia, a questão da psiquiatria com a medicação que eu tomei, a questão da espiritualidade, que eu comecei a frequentar mais espaços assim, de conhecimento espiritual mesmo, e fui também tendo um grupo de amizade feminino que me sustentou bastante nessa época. Então, essas boinhas me ajudaram nesse momento, e foi aí que eu comecei realmente a olhar para o feminino de uma outra forma, né? Olhar para o feminino, tentando curar um pouco esse feminino em mim, que sempre foi muito assim, eu vim de uma criação misógina mesmo, sabe? Que a mulher era submissa,
que não tinha valor, que não precisava estudar, que não precisava trabalhar fora. A minha mãe sempre foi dona de casa, o meu pai sempre foi muito, assim, até violento na forma de lidar com essa questão da mulher. Eu tive que brigar muito para conseguir o meu espaço, o meu local de existência, né? Porque sempre foi um local subjugado. E depois que eu comecei a despertar isso, lógico que a gente vai tentando limpar, né, esse lugar ferido, né? O meu primeiro casamento reproduziu isso, situações de violência psicológica, é, muito, assim, eu falo, eu saí do casamento sem uma identidade. Eu estava perdida na vida, assim, vamos dizer assim, e eu não sabia se eu conseguiria dar conta da minha filha, que era criança na época, da, da minha profissão, da minha autogestão financeira, de mudança de cidade, que eu saí de Campinas e vim morar em Paulínia, uma série de problemas burocráticos ainda, né? Porque eu demorei, acho que uns 1 ano e meio para conseguir me separar oficialmente, né? Judicialmente. Tive que brigar muito para conseguir me separar, porque ele falava essas coisas que a gente escuta por aí hoje, né? Se você me abandonar, você não vai ser de mais ninguém, né? E aí ele fez de tudo para impedir a minha separação na época. Então foi bem difícil. Mas quando eu saí do casamento, eu saí sem saber muito sobre mim. Aí eu busco, aí acho que veio esse processo de consciência maior de saber quem sou eu, o que eu gosto, que lugar no mundo eu quero ocupar, qual é meu propósito de vida, onde eu me sinto bem, com quem eu me sinto bem, o que que eu quero para mim, o que que eu não quero para mim, conseguir falar não, porque eu tinha muita dificuldade de falar não antes, eu era do tipo de pessoa que era aquela coisa, taca no peito que eu vou pro gol, sabe? Assim, pode mandar aqui que eu resolvo, né? E aí chegou uma hora que se esgotou e eu não tinha mais energia, eu não tinha mais forças, e aí foi o processo de depressão que eu passei, e foi um processo também de reconexão comigo mesma, né? Eu precisei afundar para poder submergir, né? E foi um processo difícil. Você traz isso quando... dois pontos que eu acho importante aqui, né? A importância do ambiente que a gente vive, né? Porque a gente pensa, né? A gente julga, né? Nossa, uma psicóloga passar por isso, por um relacionamento abusivo, né? Uhum, Mas é sobre o que ela aprendeu, né? O que ela uhum, viveu, ela vivenciou isso, aquilo era o conhecido para ela até então, sim, né? sim. Então, E eu conheci meu ex-marido com 17 anos, né? Foi o primeiro namorado, o primeiro relacionamento, assim. Então, é aquela história, né? De você, eu vou casar, quando a gente casar vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, vai né? mudar, né? Vai mudar, e ele já tinha uma questão com a bebida, desde aquela época, que foi piorando ao longo do tempo. Então, e assim, meu ex-marido bebia, meu pai teve problemas com alcoolismo, então, é o que você falou, era o conhecido, né? Ele encaixou no padrão de homem que eu achava que era o que tinha, né, de realidade. E não dá para fazer diferente com as mesmas atitudes, né? A gente, para fazer diferente, tem que fazer diferente. Sim, e o quanto é difícil para nós mulheres, né? Porque a gente foi ensinado que a gente tem que se esforçar para dar certo, né? A gente Uhum, precisa dar certo, né? Se tá com um problema com ele, eu vou me diminuir, porque aí vai ter menos problema, e aí vai evitar mais conflito. E aí a gente entra nessa bolha, nessa bola de neve, que a gente vai uhum, se anulando, sim, né? É a mulher que tem que resolver, né? É, Então, sim, você vê que
antigamente tinham as revistas femininas e tinham todas elas, todo mês tinham um manual do que fazer, do que não fazer para agradar, para atrair, para manter, né, o seu homem, né? E nas revistas masculinas nunca tem esse tipo de coisa, porque o homem ele não se sente responsável pela relação, mas a mulher sente, né? Sim, isso foi muito cobrado quando eu me separei, até pela minha família. O discurso era esse, mas você devia ter insistido mais, mas você devia ter se esforçado mais. E quando eu cheguei para minha ex-sogra na época e falei para ela, olha, não dá mais, eu já tentei de tudo. E assim, tentei mesmo, várias coisas, né? Me esforcei bastante, muito além do que eu deveria até ter me esforçado. E falei que não teria condições, porque o alcoolismo dele estava insuportável. Ela me disse que eu era covarde, porque eu estava fugindo no momento que ele mais precisava de mim, né? Então, que ia acabar de afundar o filho dela, que se ele não estava bem comigo, sem estar comigo, ele afundaria, e eu seria responsável por isso, né? Então, além de todo o peso da manter a relação, manter a sanidade mental do outro, também era função da mulher, né? E sendo que ninguém muda ninguém, né? A pessoa só muda se ela quiser mudar. A gente não tem esse poder sobre o outro. Não temos, né? Mas foi ensinado, né? Foi É colocado cultural, para né? nós como mulheres que nós temos, né? E a gente acredita nisso, né? E aí tem um luto, né? Por aquilo que não deu certo, né? Por aquele casamento que foi tão idealizado, tão sonhado, a família Margarina, né? Que Sim, não foi, e é difícil para a gente largar, né? Que não tá dando certo, né? é E muito. minha. Eu me sentia fracassada. Eu falei isso várias vezes, assim, de forma indireta, às vezes com as amigas. Ai, puxa vida, mas eu não consegui, sabe? E várias amigas me disseram assim: você não conseguiu? Ou o casamento não deu certo por uma série de fatores. Porque eu puxava tudo para mim. Quando eu ia falar alguma coisa, eu ficava, ai, mas eu não soube lidar, eu não consegui, eu não fiz. Eu puxava muito isso, né? Essa responsabilidade toda para mim. E quando a minha filha começou a ter essa divisão, né, de ia para casa do pai, vinha para minha casa, era um sofrimento, porque ele manipulava, sabe, a realidade, e ela vinha muito agressiva comigo, porque ela ficava entre quem está falando a verdade, né, porque ele falou para ela que a responsável pelo fim do casamento fui eu. Eu, um belo dia, acordei um dia de manhã e falei: ah, cansei de brincar, não quero brincar mais, né? Então, ele jogou toda a responsabilidade do fim em cima de mim. Então, ela olhava para mim e falava: você destruiu tudo, você acabou com tudo, porque fui eu que tomei a iniciativa de procurar uma advogada, de verificar, de ver o que era possível ser feito naquele momento ou não. E tive que brigar muito para conseguir a separação, né? Só depois eu comecei com litigiosa, e só depois de um tempo é que a gente conseguiu chegar numa consensual. Mas inicialmente eu tive que partir para a briga, não teve jeito, não teve acordo. Então, tudo isso ele jogava em cima de mim. Foi a sua mãe que destruiu tudo. E ela ficou muito revoltada, né? Depois ela foi vendo o que foi acontecendo e ela sofreu também um abandono intelectual, porque a partir do momento que a minha sogra faleceu, ele nunca mais se aproximou e nunca mais pegou e nunca mais ela teve um contato mais direto com ele, porque na verdade ela não ficava com ele, né? Ela ficava com a minha sogra. Aí quando ela faleceu, acabou. E aí ela perdeu o contato total com o pai. Isso para ela também foi muito sofrido. E para você como mãe também, né? Com certeza. Sem Porque contar o fato que às vezes ele falava que ia buscá-la, né? Ela ficava com a mochilinha nas costas esperando ele chegar e ele não vinha, não avisava.
Aí ela ficava assim, o dia inteiro com aquela mochila nas costas, tentando ouvir o barulho para ver se era ele chegando. Eu não tirava a mochila das costas. Você, mãe, vê uma coisa dessa, parte o coração. Misericórdia. É muito, muito difícil. E nesse processo de depressão, eu, mesmo tendo que enfrentar essas coisas, a sorte é que eu tinha uma advogada que foi muito participativa e muito ativa, porque eu não tinha essa energia para esses embates. Eu não conseguia nem raciocinar o que eu deveria fazer ou não fazer. E ela foi muito humana, assim, nesse sentido de perceber que eu não estava 100%, e ela falou, deixa comigo que eu vou te defender, vou te, né, eu vou fazer o que você precisa para que você não saia prejudicada nessa história. E ela tomou a frente também ali, né, nessa questão feminina aí, ela se colocou no meu lugar e realmente teve uma ação muito assertiva na época. E me ajudou, porque se eu estivesse sozinha, talvez eu teria largado tudo para trás, sabe? Ah, não vou brincar por isso, não quero, não tenho energia para, sabe? Eu acho que eu ia largando tudo pelo caminho. E E outro ponto que eu achei interessante que você trouxe, né? Um grupo de mulheres. uhum, O quanto ter onde se apoiar, com quem se apoiar, é importante para a gente como mulher, né? A gente se fortalece em grupo, mas sim, também é muito ensinado que a gente não pode se expor muito, né? Nos grupos. A gente tem sim, que sempre ficar com o pé atrás, né? Do que a pessoa vai fazer com a informação que a gente está ali trocando. uhum, E, e é importante a gente entender a importância desse apoio, né? Uma advogada mulher que percebeu, né? Ela teve a empatia de entender que, né? Imagina, numa separação, com depressão, né? Tendo que lidar com uma filha pequena sozinha, sendo que você não estava nem dando conta, né? De você, porque na depressão uhum, a gente não dá conta, uhum, não, sim, não dá para dar conta, né? É impensável. E sim, tendo que, né, ter que decidir a sua vida estando em um momento tão fragilizada, mas tendo que continuar, porque ali já uhum, não cabia mais você, já não dava, é né? Então, verdade. era muita coisa junto acontecendo, e aí que eu falo, né? Ainda bem que a gente se permite ser ajudada nesses momentos, né? Porque se você também fecha e fala, não, eu preciso resolver, eu preciso decidir, né? Uhum. Nada, É. né? Eu A gente não teria fundado, sabe. eu não teria dado conta. Esse grupo era um grupo de codependência, chama Alanon, não sei se vocês já ouviram falar. É um grupo que tem relacionado ao AA, mas é para familiares de dependentes de álcool, né? Então, tem o grupo do AA, que é para os adictos em tratamento, né? E tem o Alanon, que é para os familiares de pessoas assim. E geralmente são mulheres, né? Acho que 99% são as mulheres que ficam nessa tentativa de salvar o casamento a qualquer custo, né? E nesse grupo de codependência, a gente foi percebendo que o quanto o codependente ele se abandona nesse processo para viver a vida do outro, né? Ele acaba abandonando seus sonhos, acaba abandonando seus projetos, acaba abandonando seus objetivos para viver em função do outro que não consegue fazer a vida caminhar, né? Isso, de certa forma, é um prazer doentio, né? Porque quando você consegue minimamente alguma conquista daquele dependente, você se sente poderosa, fala, tá vendo? Ele parou de beber uma semana por minha causa, né? Então você se sente assim, nossa, né? Tá progredindo. Só que aí volta, tem a recaída, volta tudo de novo, porque não depende da gente, né? Não, aí nesse grupo vai mostrando, não, você cuida de você, ele tem que cuidar dele. E eles trabalham um termo que eu achei
isso muito interessante, que é o desligamento emocional. Você não pode estar ligada no outro emocionalmente como responsável do outro. Você pode estar com o outro por uma escolha, e porque aquilo faz sentido para você, mas não por uma necessidade de salvar o outro, ou de transformar a vida do outro, porque quando você se coloca nesse lugar, você está numa posição de dependência, você está adoecido, né? Você não está numa relação saudável. Porque ninguém tem que ficar salvando ninguém, né? A gente tem que cada um ser responsável e se autogerir, ser autorresponsável pelas suas escolhas, né? Então, eu autorresponsável, escolho alguém autorresponsável, a gente vai muitas vezes ter que dialogar para chegar num consenso naquilo que não é tão simples chegar, né, nos objetivos comuns de um casal, mas esse diálogo, ele transforma aquela realidade em algo possível. Talvez não fique 100% do jeito que eu quero, nem 100% do jeito que o outro quer, mas vai ficar de um jeito bom para os dois, né? Isso é um relacionamento saudável. O relacionamento adoecido, não. Eu vou abrindo mão, eu vou tirando as coisas que me fazem bem para que aquilo fique bom só para o outro, para que o outro se sinta confortável naquele lugar, que muitas vezes é de sofrimento também. Então, uma pessoa sofrendo não vai fazer outra pessoa ficar feliz. Isso não funciona desse jeito, né? Não é possível um Você falando relacionamento de saudável. relacionamento, né? Claro que aí está falando de um relacionamento amoroso, mas entra em qualquer tipo de relacionamento, né? Amizade, pai, mãe, em todos os tipos se encaixa dessa forma, né? E a Com gente aprendeu certeza. muito também como mulher que a gente era responsável por salvar o outro também. Tudo na Sim, sociedade é a mulher, né? Esse tentar, a gente sempre tem que tentar mais, a gente sempre tem que se submeter mais. É muito sobre uhum, esse salvar, né? A gente precisa salvar. É a responsabilidade nossa. sim. E essas escolhas, muitas vezes, elas já passam por um crivo adoecido, né? Então, você muitas vezes tem até aquela pessoa que se interessa por você, que está saudável, mas você vai olhar para aquela, se você não tem uma autoestima boa, você vai olhar para aquela pessoa e falar: essa pessoa não vai me querer, porque essa pessoa está bem. Eu preciso procurar alguém que não está bem para que essa pessoa me queira, né? Então, a autoestima estando fragilizada, automaticamente você vai escolher alguém que está ali interessado em alguma coisa que você tem para oferecer, numa utilidade sua, e não realmente numa relação amorosa, uma relação de cumplicidade, né? De trocas. E aí tem É, aquele esvaziamento da própria identidade, né? Porque você se uhum, torna alguém a partir do outro, né? A partir do exato, que você faz para o outro. Então, eu sou boa porque eu consegui salvar o outro. Ah, eu não sou boa porque ele fracassou, né? Em conseguir sair da bebida, por exemplo, né? Então, exato. você se condiciona, né, ao sucesso do outro. Exatamente. E é uma ilusão, né? Porque você passa tentando fazer algo que não depende de você. E o que você poderia estar fazendo por você, você não está fazendo. Eu atendi muitas mulheres nesse caminho, né, da psicologia, que tinham desejos de fazer uma faculdade, de desenvolver profissionalmente, de ter aí o seu próprio negócio, e tinham realmente muitas habilidades para isso, mas que foram abandonando tudo para tentar viver de migalhas, né, do que o outro estava ali disponível para oferecer. E essas mulheres foram praticamente todas adoecendo, porque não tem como você ficar saudável numa relação doente. Não dá, não flui, né? E não depende da mulher esse bem-estar do outro, né? Os filhos, é lógico que são uma responsabilidade, mas muitas vezes a gente escuta a mulher falando assim, né? Ai, vem me ajudar, vem, né, fazer algo aqui para casa, como se a casa fosse só dela e o homem fosse algo que
fosse um apêndice ali, não um participante integrante daquele lar, responsável por aquele espaço e por aquele bem-estar de todos, né? Quando a gente fala vem me ajudar, você já está se colocando no lugar de responsável, né, por tudo aquilo. E não é. O lar é um lugar partilhado, o lar é um lugar onde todos que convivem naquele espaço têm responsabilidade por, pelo bem-estar de todos ali, né? Um por todos, todos por um, né? Na verdade, a mulher às vezes acaba abraçando essa causa para ela e ela sobrecarrega porque não dá conta, né? E muitas vezes acaba aí num processo de exaustão, num processo de depressão, num processo de adoecimento por conta de não se sentir mais capaz de realizar as tarefas, porque a gente vai envelhecendo, vai mudando, né? O organismo vai mudando, você vai vendo a finitude da vida mais próxima, e tudo isso vai gerando um certo medo do futuro, né? E sem contar que os filhos crescem, cada um toma seu rumo, de repente o ninho está vazio, e aí, né? Quem é você? O que que você fez da sua história? E aí a conta chega. Se você tivesse que escolher um ponto na tua trajetória, um ponto de virada, qual que seria para você? Não consigo escolher um só, né? Eu acho que agora o que aconteceu o ano passado do meu acidente, né? Que foi realmente uma virada de chave muito grande, porque quando eu me separei, eu não me achava capaz de dirigir nem o carro. Eu tinha medo de viajar, de repente acontecer alguma coisa. Eu era muito insegura, né? E gradativamente eu fui me despertando para outras coisas. E quando a minha filha fez 18 anos e ela ia, né, tirar carta, eu resgatei um sonho de adolescência que ficou para trás, que era tirar carta de moto, que meu ex-marido tinha moto, tudo, a gente chegou a fazer algumas viagens, e eu sempre gostei muito. E aí eu falei, vou tirar minha carta de moto, que assim eu tenho uma moto para trabalhar, para fazer minhas coisas. Se ela precisar do carro, ela consegue usar também, e a gente vai se virando assim. E eu encontrei um grupo também de mulheres que andam de moto. E a gente começou a fazer viagens juntas, né? E a gente começou eu tirei a carta e comecei a fazer pequenas viagens. Elas foram me ajudando nessa descoberta aí desse mundo motociclístico, né? Que tem algumas regras, algumas condições. E elas têm um grupo que tem até hoje, né? Que elas são chamadas de corujas, né? Um grupo só de mulheres que andam de moto. E elas foram me ensinando algumas coisas, foram me conduzindo, e eu fui pegando gosto, né? E nessas viagens, às vezes, eu acabei encontrando agora meu atual companheiro, que também é motociclista, e a gente começou a fazer viagens juntas, em casal, né? A gente viajou o Brasil praticamente inteiro de moto. Nós fizemos várias viagens, ele na moto dele, eu na minha, a gente viajou bastante. E eu tinha o sonho de chegar ao Ushuaia, lá no fim do mundo, né? Lá embaixo, que é o último local da América do Sul. E nós planejamos a viagem por 2 anos para a gente poder fazer direitinho, eu pegar meu período de férias, a gente ia fazer em 30 dias a viagem. Só que fui eu na minha moto, uma amiga na moto dela e o meu companheiro na outra moto. E nós saímos, estava indo tudo muito bem, faltando acho que uns 700 quilômetros para a gente chegar no Ushuaia. A gente estava numa cidade chamada Comandante Luiz Pedra Buena. Veio um vento muito forte, porque lá vai e vem, né? A pista vai e vem. E veio um vento lateral muito forte, junto com o vento de um caminhão, que vinha vindo numa velocidade bem alta, assim, do lado, né? Então, ele me jogou na lateral do caminhão, e eu já bati ali, já perdi a perna
naquele momento, já caí no chão, rodando ali. A hora que eu parei, assim, que eu me dei conta, eu só pensava, meu Deus, bati, foi feio, né? Aí eu comecei a tentar mexer a minha mão, minha perna, mexer a perna direita, mexi os braços, mexeram. A hora que eu fui mexer a perna esquerda não mexeu, né? Aí eu pus a mão assim e já senti o sangue, senti que tinha sido feio, mas eu não tinha ainda a noção de que a minha perna tinha sido amputada. E nisso eu já escutei um motorista de um ônibus que vinha vindo atrás e que viu todo o acidente, ele gritando, tranquilo, 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 e ele já tirou o cinto, fez um torniquete na minha perna, que foi o que salvou minha vida. E nisso, meu marido voltando, né, viu que eu tinha caído, aí ele gritou pro meu marido ir até a polícia, que estava próximo, né, gritou, polícia, polícia. E ele saiu correndo, a minha amiga ficou comigo, e nisso a gente ficou esperando, né, a comunicação, porque estava sem celular ali, não tinha celular, não pegava celular. Então, estava esperando o meu marido chegar lá na polícia para poder falar. E no que ele chegou lá, uma pessoa de dentro do ônibus tinha um telefone via satélite. E já tinha comunicado, então a ambulância já estava vindo. Mas esse policial que recebeu o meu marido foi muito atencioso, assim. Deu toda assistência, fez tudo que podia para facilitar o processo do meu resgate, né? Já fez a comunicação do meu tipo sanguíneo, já avisou o hospital, já avisou a equipe médica, então foi tudo, assim, orquestrado, né? Quando a ambulância chegou, aí que eu tive a noção de que a minha perna estava amputada, eu levei aquele choque, assim, né? Porque a hora que subiu a maca, assim, que eu vi, né? Como é que estava, perguntei para minha amiga também, só que naquele momento eu achava que eu não ia sobreviver, né? Eu achava que, até falei para ela assim, falei para ela, avisa para fulano tal coisa, avisa para ciclano tal coisa, que não sei o que, sabe? Fui passando assim, fala para não sei o que. Ela falava assim, não vou falar nada, é você que vai falar. Eu não vou falar nada, é você que vai falar. Você vai voltar para falar, você não vai embora. E aí eu cheguei na ambulância, assim, a enfermeira que me atendeu foi também super humana, ela pegava na minha mão, eu falava para ela, ai, não deixa eu morrer, né? Aí ela falava, estamos acá para te proteger, para, né? Não é hoje que tu vas partir, ela falava, não é hoje que tu vas partir, e ela ficava assim segurando a minha mão e fez, assim, tentou me acalmar primeiro, para depois começar a fazer os procedimentos lá. E aí eu fui, sabe, assim, eu senti que eu estava, sabe, que eu estava acolhida ali naquele momento. E eles me cuidaram diante da emergência dos fatos, né, da melhor forma possível. Lógico que eles não têm as mesmas materiais que a gente tem aqui no Brasil. Eles são bem mais precários em termos de equipamentos, materiais e etc. A cidade é uma cidade muito pequena, então o hospital da cidade parece uma UPA aqui, né? É bem pequenininha e é muito afastado assim, lá eu chegava a andar 500 quilômetros e não tinha uma cidade, não tinha nada, era só um deserto. Então, as coisas para chegarem lá demoram, né? Às vezes não tem o mesmo acesso, é só via rodoviária, né? E é muito difícil para eles lá, e lá é um lugar que tem essa questão da natureza muito violenta. No dia seguinte que eu estava no hospital, teve essa ventania foi aumentando, né? Foi piorando, e a estrada foi fechada e chega a tombar caminhão, para você ter uma ideia da forma como o vento lá é violento. E quando neva, neva também, assim que para toda a cidade fica debaixo de neve, né? Só que eu fui em janeiro, então tava no verão lá. Mas mesmo assim, a temperatura é mais baixa e o clima é extremamente violento. Ele muda, assim, de repente. Eu escutava o telhado do hospital levantar e abaixar, de tão forte que era o vento.
e as pessoas ficam reclusas, porque ali, se é perigoso voar um galho de árvore na cabeça, uma coisa, cai as coisas em cima, né? Voa tudo. Eles estão acostumados a lidar com isso, mas para mim era tudo muito, né, diferente. E eu passei 18 dias internada lá, né? E a equipe me acolheu, e a esposa desse policial foi no hospital e ficou comigo praticamente todos os dias da minha internação. Ela ia, levava alguma coisa para eu comer, levava alguma coisa para eu distrair a cabeça, lavou as minhas roupas, cuidou, sabe? E esse feminino também, de uma pessoa que ela nunca viu na vida, e ela teve toda essa dedicação, e ela foi uma pessoa, assim, amorosa, carinhosa. Teve um dia que ela veio e falou assim: "Ai, você está com a pele tão seca, né? Vamos fazer uma hidratação." Pegou aqueles lencinhos, assim, colocou na minha pele, veio, lavou meu cabelo. Sabe, coisas assim que, às vezes, a família não faz, né? E ela veio e ela fez isso. Então, aquele momento, para mim, além, né, lógico que eu estava profundamente destruída pelo fato de estar sem a minha perna, estava ainda reconectando ali a minha cabeça, e eu estava muito machucada, machuquei o braço, machuquei a outra perna, estava, né, assim, machucada na parte de trás da coxa. Então, não era só a perna que estava machucada, eu estava bem, bem dolorida, vamos dizer assim. E ela vinha e tinha esse cuidado. A médica também que me atendeu lá era extremamente minuciosa. Então, se ela via um vermelhinho um pouquinho a mais, ela já entrava e já aumentava o antibiótico para que eu não tivesse infecção, para que eu não tivesse nenhuma complicação ali no processo. E ela era muito atenta. E assim, ela ia até às vezes fora do horário de trabalho dela, porque, como eu falei, lá muitas vezes não chega alguns materiais, né? A questão de medicações lá também é mais precária. Ela chegou a comprar remédio e levar para mim, entendeu? Assim, de coisas que eu precisava que não tinha no hospital, ela ia e levava, coisas que ela achava que eu estava precisando, tipo produto de higiene, alguma coisa, ela levava para mim, porque no que a minha moto caiu, a minha necessaire com as minhas coisas abriu na estrada, e eu fiquei praticamente sem os produtos de higiene que eu tinha levado, né? Então, ela fez lá uma sacolinha lá para mim, levou para mim, e tudo por conta, sabe? A iniciativa delas de cuidado, né? E para voltar, a médica me acompanhou, porque eu fiz um seguro viagem, né? E que foi o que me salvou também. Acho que isso fica a dica, né? Se a gente vai viajar, faça seguro viagem, porque SUS não tem em todos os lugares, né? Então, se você precisar cair num hospital fora aqui, você muitas vezes entra num prejuízo financeiro muito grande. A Argentina não tem SUS. Então, o seguro viagem foi o que me salvou. E lá, ela voltou comigo no voo, essa médica me acompanhou, porque ainda estava bem debilitada, né? E precisaria fazer um controle de pressão, para eu não ter nenhum problema durante o voo. E ela se dispôs a vir, e veio comigo, e veio até numa loucura, né? Porque ela veio num dia e voltou no outro dia, já direto para lá, só para me acompanhar mesmo. E ficou uma amizade, sabe, que a gente se conversa até hoje. A médica veio na minha casa, veio me visitar aqui no Brasil, que ela veio para passar férias em Arraial do Cabo, e comprou uma passagem do policial também, vieram de carro, de lá de Pedra Buena até aqui em casa para me ver, para ver como é que a gente está. E assim, não dá para explicar esses encontros que a vida traz, né? Que é muito lindo, é muito lindo. E foi assim, pessoas que sabe, foram curando também esse lado meu de a amputação me trouxe muito essa questão de precisar do outro, né?
E agora eu sempre fui essa pessoa que deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. A partir do momento da amputação, eu não tinha mais a mesma autonomia, né? Eu não conseguia mais me deslocar da mesma forma, estava muito debilitada fisicamente, tive problema de anemia, precisei tomar 4 bolsas de sangue lá na Argentina, porque perdi muito sangue. Então, eu estava fraca, estava fragilizada, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu te falei, eu estava com uma rede de apoio, né, que estava ali me segurando, um companheiro que ficou o tempo todo do meu lado, que o tempo todo me apoiando, né? Então, assim, eu tive esse suporte que, naquele momento da separação, eu não tive. Né? No momento de separação, eu senti, era eu comigo mesma e vamos lá e tem que resolver. Só tive esse grupo que me sustentou. E essas, né, as terapias e tudo mais. Mas eu não senti essa acolhida da mesma forma. Na questão da amputação, não. As minhas amigas todas se mobilizaram, esse grupo de moto mesmo ficou passando as informações, tentando ajudar de alguma forma. Muitas pessoas pararam lá para perguntar se a gente estava precisando de alguma coisa. A minha amiga pôde ficar com a gente lá o tempo todo, porque um dono de uma pousada, o nome dele, inclusive, é Jesus, e ele ofereceu para ela um espaço e não cobrou nada dela. Ela ficou os 15 dias que ela ficou lá me acompanhando lá, até eu vir embora no voo, ela ficou lá nessa pousada, e aí o meu marido voltou de moto, porque não tinha como trazer a moto, né, no voo, não tinha, ele até poderia me acompanhar, mas e a moto, né? Então a minha moto ficou lá presa por causa de perícia e de seguro, né? E aí ele e a minha amiga voltaram sozinhos com a moto e eu voltei de avião. E a médica me acompanhou, né? Fez todo esse translado comigo. Então, assim, as coisas foram acontecendo e isso me despertou muito para essa questão de da gente parar de achar que a gente dá conta de tudo, sabe? E que a vida, a gente não tem controle exatamente sobre o que acontece com a gente. A gente pode fazer planos, mas a vida tem os planos, muitas vezes, que são diferentes daquilo que a gente planejou, né? E a gente só tem controle sobre como a gente reage a tudo isso. Nesse momento, eu consegui reagir, como eu te falei, ativamente. Eu consegui reagir pensando positivamente, pensando, não, eu vou, né, trabalhar aí para conseguir a minha prótese, para conseguir retomar a minha vida, para conseguir fazer as coisas do melhor jeito possível. E a minha cabeça estava boa, e essa rede de suporte também me ajudou bastante, né? Inclusive, eu tenho amigas que me acompanham desde a época que eu fiz psicologia, que estão comigo agora, me acompanham às vezes nas quimioterapias, elas vão comigo, sabe? Essa rede, ela é muito importante. E a gente não pode dizer assim, não preciso de ninguém, não, porque a gente sozinho não é nada, nada, nada. Eu não estaria aqui conversando com vocês se eu não tivesse tido uma rede que brigou para eu estar viva, né? Uma rede que fez todo o possível para que eu estivesse viva e bem. Então, a gente precisa uns dos outros, não tem jeito. Eu aprendi uma palavra em espanhol que eu levo para a vida, né? Que é compartir. Compartir é esse compartilhar, que é o que dá sentido à vida. É compartilhar a felicidade, compartilhar questões materiais, compartilhar conquistas. A gente tem que compartilhar, né? Você falou um pouco sobre essas dificuldades que você teve, né, em todo esse processo de despertar, também dessas pessoas que te ajudaram, né, nessa rede de apoio que você recebeu, né, durante todo esse processo também. E aí eu te pergunto, quem que você se tornou depois de tudo isso, né, depois dessa separação difícil, depois desse acidente também, Uhum. a partir É, dessa nova consciência, né, quem você se tornou?
Eu acho que eu estou me tornando, né? Porque ainda essa questão também do tratamento do câncer, ela agora também me coloca algumas questões, né? Ah, na questão física, é muito difícil você, por exemplo, se olhar e se achar bonita, faltando um pedaço do seu corpo, agora sem os cabelos, né? É um processo de desconstrução. Eu sempre gostei muito de sapatos, né? E a partir do momento que eu perdi a perna, os sapatos para mim perderam aquele gosto, porque, né, é um pé só e acaba ficando assim, não tem mais graça. Aquilo que eu gostava de me arrumar, de colocar um sapato bonito, uma coisa. Né? O cabelo, eu sempre fui muito vaidosa com relação ao cabelo, sempre cuidei muito, não gostava de que aparecesse os cabelos brancos, né? Sempre pintando para não ficar aparecendo. É uma sensação assim de, ai, não quero ficar desleixada, não quero ficar envelhecida, né? A partir de tudo isso, eu fui desconstruindo essa necessidade de perfeição, essa necessidade de estética para o outro, né? E fui muito mais focando na questão do meu bem-estar, daquilo que faz sentido para mim nesse momento, né? De conforto. Então, entre um sapato bonito e um sapato confortável, hoje eu estou ficando com o sapato confortável, né? E não só com a beleza em si. Fazer algo que eu vou, de repente, não ter muitos ganhos com aquilo, tipo ficar num lugar que não me agrada muito, prefiro não ir, prefiro não fazer, né? Então eu estou mais seletiva com aquilo que eu quero trazer de verdade para minha vida. O que realmente faz sentido para mim. E eu acho que eu estou me tornando uma pessoa mais espiritualizada, que não está tão focada nas coisas materiais, nos ganhos, em títulos, em coisas que são da vida material, né? Eu acho que eu estou mais preocupada em ser uma pessoa que pode ser um, um veículo para a manifestação desse divino, né? E para aquilo que, de repente, a vida quer de mim, que é que eu tenha garra, que eu tenha força, que eu tenha fé, que eu seja uma pessoa mais disciplinada, menos ansiosa, menos preocupada em conquistar coisas e mais preocupada em ser uma pessoa mais pacífica, mais equilibrada internamente, né? Eu acho que eu estou ainda gestante desse ser, né? Que está vindo aí, que ainda está ferido, porque ainda a questão da doença, ela judia bastante do corpo, né? Eu estou num processo da reabilitação para prótese, então tem que ter um fortalecimento físico forte, e ao mesmo tempo a sinto mais cansada por conta das quimioterapias que são semanais, e fui desconstruindo essa identidade externa e estou tentando construir uma identidade interna, para que essa identidade interna ela seja mais firme, que ela não ceda tanto a essas demandas que todo mundo vai, às vezes, jogando, né, demandando para a gente. E que o meu não seja um não gentil, mas ao mesmo tempo firme, né? Que seja aquilo que faz sentido para mim, que eu seja capaz de falar esse não sem me sentir culpada, sem me sentir egoísta, sem me sentir desrespeitando o outro ou menos mulher por estar falando não. Que o homem ele é ensinado a falar não, a mulher muitas vezes é vista como egoísta quando ela fala, né? Ô, Sandra, e você se arrepende em algum momento de ter decidido fazer essa viagem? Se eu me arrependo, É,
Ui, travou. Travei? Peraí, travou. Eu me arrependo de fazer a viagem e... De ter feito a viagem que resultou, porque a gente tem uma questão de se culpar, né, pelos acontecimentos da vida, né? E às vezes a gente fica repetindo, né, isso, repetindo esse ciclo, repetindo o que a gente poderia ter feito de diferente. E isso é muito destrutivo para a gente, né? Mas ao mesmo tempo ele é real, né? A gente sente. Então, eu queria saber se em algum momento você se arrepende, ou se ainda com tudo que aconteceu, a experiência que você viveu de se desafiar, de ir atrás de um sonho, ainda valeu a pena. Como que é? Porque são sentimentos contrários, né? E ao mesmo tempo Sim. confusos. A minha família me culpou muito, de achar que eu fiquei velha e fiquei louca, né? Então, porque foi depois de um tempo que eu fui viver os meus sonhos, né? Eu fui muito feliz sendo motociclista. E para tirar minha carta PCD agora, eu precisei rebaixar a minha carteira de motorista apenas para carro, né? E foi muito sofrido. Eu entrei realmente num luto de tirar a minha carta de moto da minha habilitação, porque essa personalidade motociclista, eu gostei muito de estar nesse meio e fez muito bem para mim. Eu acho que foi um processo de empoderamento, um processo de descoberta do meu potencial, para quem não se achava nem motorista de carro. Fazer viagens que eu fiz pelo Brasil aí, fui para o Rio Grande do Sul, para Brasília, para vários lugares de moto pilotando. Então, me deu uma sensação de prazer e de liberdade, ao mesmo tempo, assim, eu nunca fui irresponsável, né? Sempre fiz tudo nunca fui de ficar correndo ou de ficar me expondo a riscos, o risco normal, né? E que o que aconteceu na Argentina poderia ter acontecido na esquina de casa, né? Assim, não da mesma forma, mas não tenho garantias, né? Que a gente não vai sair na calçada e ser atropelada. Então, assim, eu acho que algumas coisas na vida a gente vai passar e não tem muito como escapar daquilo. Eu tenho uma pinta na perna, que é bem na altura em que a minha perna foi amputada, que a pinta ficou. A perna foi, a pinta ficou. E quando eu era criança, eu brincava que aquela pinta era a marca de Deus. Era a marca de Deus, que era para eu não esquecer de Deus. E de alguma forma a perna foi e a pinta ficou, né. Então a marca de Deus continua ali, né. E eu acho que isso é vamos dizer assim, algo que me fez desconstruir muitas coisas. Eu lembro da psicóloga que me atendeu lá na Argentina, logo que eu sofri o acidente, e ela falava: "Ai, que habitar esse novo corpo", né. Então eu tenho que aprender a habitar esse novo corpo, eu tenho que aprender a existir de uma forma diferente. Mas a gente sempre está tendo que habitar nossos novos corpos, porque a gente vai envelhecendo, a gente, né, antes está num período fértil, onde você pode ser mãe, de repente você entra na menopausa, você tem que mudar esse seu corpo, ele vai tendo modificações, ele vai modificando, e nós mulheres sofremos muito fortemente essas modificações hormonais e toda essa questão, né? E nós também, isso é uma outra coisa que eu acho que pesa muito para a mulher também, o fato dela se sentir responsável pela contracepção, né? E o quanto que isso também causa de culpa. O meu câncer de mama, ele é de base hormonal. Então, do mesmo jeito que eu posso me arrepender de fazer a viagem, talvez eu possa me arrepender porque que eu fui tomar pílula durante tantos anos,
para não ter filhos, né? Então, são coisas que a gente não tem controle muito sobre isso. Então, eu não me arrependo de ter feito a viagem, porque eu acho que foi feita de um jeito responsável. Eu não provoquei esse acidente. Ele foi um acidente que aconteceu, e aconteceu comigo, não aconteceu com a minha amiga, não aconteceu com meu marido, e a minha amiga, inclusive, ela foi esse ano, agora em janeiro, ela chegou ao Ushuaia com um motociclista, eles foram juntos, e ela chegou lá com a nossa foto, lá na frente, lá do portal do Ushuaia, e disse, eu trouxe vocês comigo, né? Foi muito emocionante. E ela fez essa homenagem para a gente. De alguma forma, ela levou a gente até o Ushuaia e ela conseguiu, mesmo sendo uma mulher, mesmo sendo uma moto não muito possante, mesmo sendo com as limitações, ela conseguiu ir e voltar bem. E ela é uma motociclista de respeito, aí, respeitada no meio. E tudo isso aconteceu, assim, trouxe muito significado para a minha vida, né? Eu acho que se a gente tiver um propósito, a gente consegue enfrentar qualquer dificuldade na vida da gente. Eu acho que essa questão do propósito é que nos dá força para enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar. E o meu propósito é servir a Deus, né? Eu quero ser uma uma pessoa que vai trazer essa palavra, né, para aqueles que se aproximarem de mim. Essa questão da fé, da esperança, da confiança. Eu nunca duvidei de que se eu sobrevivi, se eu estou aqui, se eu estou nesse tratamento, é por permissão. Todo dia agora, quando eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus por estar respirando, né? E nesse meu processo também da reabilitação, eu vi pessoas que tiveram acidentes muito mais bobos do que o meu e estão aí paraplégicas, estão aí, sabe? A gente não vê essas pessoas porque essas pessoas estão dentro de casa com uma acessibilidade muito ruim, mas se, né, eu estou fazendo a minha reabilitação no Centro Luci Montoro, assim, você vê histórias de todo tipo, de gente que levantou da cama, teve uma tontura, caiu, bateu a cabeça, sabe? E teve um problema vascular cerebral, e aí teve todo o prejuízo motor, até pessoas que realmente estavam empinando uma moto, principalmente muito jovens, né? Que estavam aí se aventurando e sofreram acidentes e tiveram amputações. No meu caso, eu não fui responsável, não agi de forma imprudente, né? Mas o que aconteceu me trouxe alguns prejuízos e também alguns ganhos, acho que como tudo na vida, né? Eu estou me empenhando bastante para conseguir colocar a minha prótese agora, então, vamos ver aí se eu em breve consigo estar com ela. Isso já vai melhorar bastante minha qualidade de vida e espero passar por essa situação de doença e estar bem. Eu acho que é muito sobre como a gente escolhe ver e viver, né? Você Uhum. escolher ver o ônus e o bônus, né? E aprender com tudo isso. Eu sempre fui muito Ver como poliana, né? oportunidade, né? Não como coitadismo, como vítima, né? E acho que tem muito de estar com a consciência tranquila que você fez o que te deixou segura, né, nessa viagem. Você fez uma Uhum. viagem, mas foi planejada. Você estava dentro das normas, né, com segurança, na velocidade, com uma moto adequada, né, não estava fazendo Não, estripulias, digamos assim, né, passando vamos, limites. não, E nunca. E isso dá uma tranquilidade para a gente, né? Sim. Como as decisões que a gente toma. E você falando isso, eu vi no seu Instagram um vídeo que você gravou no final do ano sobre a fé, que a sua fé mudou, né? Você falou muito a fé do Papai Noel. E eu queria É, que
que você falasse um pouquinho disso para a gente, porque eu me identifiquei muito com aquele vídeo, né? A gente muitas vezes condiciona ainda a nossa fé a dar tudo certo, né? Tem gente que olharia para isso e se revoltaria com Deus. Uhum. E muito bonito que você trouxe naquele vídeo. Eu queria que você compartilhasse um pouco dessa questão da sua fé, como isso mudou, né? Você falou do seu propósito, né? Do Uhum. propósito de falar, né? Do divino, de mostrar. E queria que você compartilhasse um pouco aqui para gente. Então, eu tinha uma sensação de que se eu fizesse tudo bonitinho, por exemplo, então eu vou com a moto arrumadinha, eu vou com né, tudo certo, a documentação, a roupa adequada, não vai acontecer nada porque eu estou fazendo tudo bonitinho, né? Então, a minha proteção de Deus, eu entendia um pouco como sendo assim, eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele, né? E que seria garantir que os meus objetivos fossem atingidos. Só que os meus objetivos, eles são pequenos perto dos objetivos de Deus, né? Às vezes a gente quer coisas que não fazem bem para a gente. Eu já quis coisas na minha vida que hoje eu olho e falo assim, nossa, que bom que não deu certo, porque hoje não seria legal isso, né? Uma das coisas é a escolha do curso. Eu fiquei entre fazer história e fazer psicologia na época. Aí eu prestei história, não passei, que era uma federal, e passei na psicologia. Então, assim, na época eu fiquei triste, porque eu queria fazer na federal, eu queria ir para lá, eu queria fazer e não deu certo. E hoje eu olho e falo assim, nossa, eu sou muito mais feliz hoje sendo psicóloga do que sendo uma professora de história, né? Não que não seja uma profissão, mas na minha personalidade, dentro daquilo que eu quero para a minha vida, combina muito mais a psicologia do que a docência. Então, assim, as coisas acontecem, às vezes você fica triste naquele momento, mas depois você olha e você fala, nossa, foi o melhor. E quando você fala, né, da fé do Papai Noel, é que eu, na época era Natal, né? E eu falei assim, então às vezes a gente trata Deus como se Deus fosse Papai Noel. Eu vou ser uma boa menina durante o ano, aí chega no final do ano, Papai Noel traz o presente para a gente com o benefício de você ter sido uma boa menina, né? E, de repente, as coisas não acontecem dessa forma, né? Você tem planos, Deus tem outros planos, que às vezes são muito diferentes dos seus, e às vezes você tem que passar por situações que você tem que crescer. E às vezes o sofrimento é uma forma de crescimento. Nem sempre, né? Quando você vai levar uma criança para tomar uma vacina, vai perguntar para a criança se a criança quer tomar vacina? Você não vai perguntar para a criança, né? E muitas vezes a gente é criança espiritual, às vezes a gente não está preparado para entender aquilo naquele momento, mas é aquilo que vai nos proteger, talvez, de algo que não seria bom para nós, né? E, como eu te falei, assim, isso mudou a minha concepção de fé, de acreditar que Deus sempre tem a melhor resposta. E não sou eu que tenho essa resposta, a melhor resposta sempre vem de Deus. E que só nossa vontade, ela é uma vontade do ego, né? E o ego, ele é enganador, ele nos engana, ele nos condiciona muitas vezes a vícios, a coisas que são ruins para a nossa personalidade, né? Que vão prejudicar muito a gente. Então, quando a gente se esvazia desse ego e se preenche desse propósito maior, que é você estar em conexão com a sua essência, com o seu lado mais profundo, você consegue entender que muitas vezes perder é ganhar, e que muitas vezes não ter o que você quer é ter algo melhor. Mas isso é um processo. No primeiro momento, a gente faz birra, né? Não vou dizer que eu não fiz, né? No primeiro momento, a gente faz birra, no primeiro momento, a gente se revolta, fica chateado porque não teve o que queria, mas depois a gente entende que
o propósito de Deus é muito maior que a gente consegue entender e ele tem a perfeição, né? Nós não. Então, se a gente quer se aproximar dessa perfeição, a gente tem que se aproximar dele. Muda a nossa perspectiva, né, em relação a gente, em relação à vida como um todo, né? Uhum. Sim. E o que é para você viver com mais consciência a partir disso? É saber mais quem eu sou fora dessa máscara que a gente põe social, né? Por exemplo, eu estou psicóloga, né? Nesse momento estou. Não sou só isso, né? Fiz inclusive um exercício na terapia que era justamente descrever quem eu sou, né? E eu tive muita dificuldade para fazer isso, porque a gente vai se colocando esses lá. Sou mãe, eu sou profissional, eu sou de tal lugar, participo de tal coisa. A gente está sempre colocando, tá, mas tá, e aí, quem é você, né? E aí, quando eu fui esvaziando essas personagens, fui tirando as personagens e fui entrando mais em contato, o que eu percebi é que eu sou uma pessoa que busca ser verdadeira, que busca ter relacionamentos que sejam eh, de trocas reais. Eu quero ter pessoas ao meu lado que sejam também amorosas, que sejam também pessoas que vão me trazer esse convívio saudável, né? Eu não quero mais estar nesse lugar de salvadora ou de buscar trazer para o outro aquilo que é o papel do outro buscar, né? Eu quero olhar para a minha vida com mais generosidade, com mais amorosidade, sem aquele grilinho falante que fica o tempo todo dizendo você não foi perfeita, você não conseguiu fazer direito, você, sabe, eu quero trabalhar isso para que eu tenha dentro de mim um pouco de paz, serenidade, sabe, para que a vida hoje seja uma vida mais harmônica, mais equilibrada, porque em determinado momento da minha vida era uma loucura, né? Eu saía às 7 horas, 6:30 da manhã de casa, voltava meia-noite, faculdade, não sei o quê, estuda e faz pós-graduação, e depois vem filho, e depois faz, sabe, e fazendo coisas, e fazendo coisas, e fazendo coisas, mas e aí, né? E aí? E vazia, né? Fazia um monte fora e vazia por dentro. Exato. Então agora eu estou nesse processo de me encher de verdade a consciência do que eu posso nesse momento, que ainda é um poder limitado, né? Porque eu tenho que respeitar o meu corpo, eu tenho que respeitar meu limite de saúde. Por exemplo, como cai muita imunidade, eu não posso estar num lugar superlotado, não posso estar num lugar, né, com muitas pessoas ali em volta, por quê? Porque pode me colocar em risco. Então, eu tenho que me proteger mais, eu tenho que ter mais cuidado com a minha alimentação, eu tenho que ter mais cuidado, eliminar algumas coisas que muitas vezes eu gosto, por exemplo, açúcar, né, que é um combustível aí para o câncer. Então, se eu falar que eu não gosto de um pudim, que eu não gosto de um chocolate, eu estou mentindo, né? Eu adoro. Mas nesse momento eu estou tentando tirar tudo isso para que eu fique com uma alimentação mais baseada em frutas, legumes, as proteínas, né? Mais equilibrada, com menos distância entre as refeições, porque quando você está naquele trabalho, às vezes você cata aqui, come uma barrinha, depois você vai comer outra coisa ali, meio correndo. Eu estou procurando fazer minhas refeições pausadas, consciente do que eu estou comendo, sabe? Assim, não comer automático, Presença, né? A gente esqueceu de ter presença. presença para as coisas, inclusive para comer. E para tudo, eu estou fazendo as coisas, por exemplo, se eu vou tomar um banho, eu tomo um banho consciente daquele momento que eu estou tomando banho, eu sinto a água cair no meu corpo, eu vejo a parte do meu corpo que está um pouco mais dolorida, tento atender a esse corpo que está mais debilitado. Tenho tentado cuidar do meu sono, não está muito fácil, porque, como eu falei, eu estou na parte da menopausa e mexeu bastante com a parte do meu sono, então eu tinha um sono
bom, profundo, né? E agora eu tenho acordado às vezes com aqueles calorões, assim, né? Aí eu tenho dificuldade para voltar a dormir. Então eu tenho procurado respeitar mais os meus ciclos de vigília, de sono, de corpo e alimentação. Tenho feito exercícios físicos, não parei de fazer os exercícios. Então, assim, priorizando mais essa presença no momento presente, né? E tenho procurado evitar de deixar minha cabeça muito lá na frente, trazendo sempre o pensamento para o agora, para que não entre na questão da ansiedade, do medo, da insegurança, né? Porque se a gente deixa a cabeça viajar muito lá para frente, você começa, mas e se, e se, e se, e se? E às vezes o e se nem acontece, né? Aí você fica sofrendo por uma coisa que nem está longe de você, mas você trouxe para perto. Então, eu tenho feito bastante esse exercício de presença no presente, no agora. Um dia de cada vez. E é difícil, né, gente? A gente não aprendeu a viver o presente, né? A gente aprendeu a viver planejando, né? Só o É, amanhã importa. O passado já foi, o presente, que de fato é para ser com presença, a gente esquece, né? E sim, fica só no, o amanhã eu vou querer fazer tal coisa, eu vou querer vestir tal coisa, vou querer comer isso, vou querer fazer dessa forma. E é isso, né? O viver é a gente não ter certeza do amanhã. Essa é a grande verdade, né? E sim, você disse, um acidente pode acontecer na calçada, né? Você levando lixo, por exemplo, pode acontecer um acidente. E a sim. gente se pega numa grandiosidade, às vezes, que não existe, né? Essa ilusão do controle foi um grande aprendizado, né? Porque, como você falou, eu sempre fui muito do planejamento. Então, todo começo de ano, quando virava o ano, eu fazia minha listinha de metas, né? De curto, médio e longo prazo. Então, eu tinha bem definido isso, eu ia quicando lá os itens, né? Esse ano eu não fiz, né? Esse ano foi o primeiro ano que eu não fiz. E eu só tenho uma grande meta, que é não desistir, né? Então, assim, eu vou fazer o que é preciso, não vou desistir de lutar. Eu vou todos os dias lutar por aquilo que está dentro da minha condição fazer. E eu não fiz as minhas metas assim, e não, sinceramente, não estou sentindo muita falta delas. Eu acho que eu estou Está mais sendo até leve. libertador, né? Se você for Sim, pensar. sim, tá. E uma outra coisa também que eu acho que mudou muito para mim é o sentido de urgência das coisas, sabe? Eu antes sentia assim, nossa, mas eu tenho que fazer tal coisa, porque, ai, preciso disso. Agora eu fico pensando assim, sabe? Não, não preciso, não. Não tenho que fazer tal coisa, não sou obrigada, né? O que está me obrigando a fazer? Sou obrigada. Então, não sou obrigada a ir num aniversário que eu não sinta que eu sou totalmente bem-vinda, não sou obrigada a conviver com alguma pessoa que realmente é mais tóxica para mim, não sou obrigada a me submeter a situações de risco de saúde, não sou, não, né? E eu acho que eu estou conseguindo estar mais leve e mais tranquila com isso também, de não me sentir culpada por estar me priorizando. Isso acho que mudou bastante também. Antes eu ficava mais culpada por me priorizar ou por falar não para alguém e sim para mim. E todas as vezes que eu fiz o contrário, não foi legal. É interessante quantas coisas, assim, que são até pequenas, mas que fazem tanta diferença na nossa vida, né? E Uhum, às vezes a gente também se deixa aprender por essas coisas e precisa de um despertar para a gente olhar com uma outra perspectiva e poder se libertar disso, né? com Porque, ao certeza. contrário, a gente vai ficando preso nessas teias, né? De culpa, de medo, né? E de não conseguir se colocar em primeiro lugar. E a gente vê que tudo isso, na verdade, nem é tão importante, né? E Não.
isso que faz a gente feliz, né? Se a gente consegue se libertar disso, né, a gente consegue ter uma vida muito mais leve, né? Eu acho que essa leveza, ela está vindo de uma forma consistente, assim, para minha vida, sabe? Porque aí a gente acho que acaba também mudando um pouco a mentalidade e você vai se conectando com pessoas também que têm essa mesma energia, né? Porque quando você está na energia do sofrimento, da dor, do medo, você acaba se conectando com esse tipo de energia, né? Você acaba encontrando as mesmas pessoas, com as mesmas demandas, com a mesma forma de se relacionar, e isso às vezes vai deixando tudo mais pesado, mais difícil, né? Agora não, agora eu sinto que estou numa situação mais tranquila, mais assim, eu sinto que eu tenho agora um companheiro que respeita, que me dá o apoio que eu preciso também, que tem uma sensibilidade para perceber as minhas necessidades, eu não preciso ficar pedindo, sabe? Ai, faz isso. Não, já percebe, já se antecipa, já está ali junto. Isso também é muito bom, né? Porque isso te dá um lugar de importância também. Então, as minhas amigas também têm feito muito isso, às vezes elas nem perguntam, sabe? Elas tomam a frente e falam, não, vamos fazer tal coisa, vamos, né? Eu acho que isso vai ser bom para você, eu vou te acompanhar, pode deixar que eu vou com você, sabe? Assim, então, é gostoso porque quando uma mulher ela tem esse carinho, essa atenção com a outra, é diferente, né? O homem, lógico que ele é importante, que ele dá um suporte, mas a mulher tem uma sensibilidade para entender a outra de um outro lugar, né? E que faz muita falta. Se a gente fica só presa em relações de trabalho, relações de família, e a gente não faz esse grupo de trocas a gente está faltando um pedaço muito prazeroso da vida, né? Que é trazer essa solidariedade feminina para a convivência do dia a dia. É muito importante ter isso, e é muito gostoso ter isso. Com certeza. Se você pudesse resumir esse teu despertar em uma frase, qual que seria? O que veio na minha cabeça em primeiro momento foi viver vale a pena. Viver é um presente. Maravilhoso. Porque tudo é a partir da vida, né? É um presente. E o presente está no presente. Quanto antes a gente aprende isso, mais fácil, né, se torna a nossa jornada. Acredito que sim. Nem ficar Fica mais preso lá leve. no passado, né? E nem ficar também querendo visitar o futuro antes da hora, né? Uhum, sim. As metas são importantes para nos direcionar, né? Mas não para nos escravizar. Eu acho que durante muito tempo as metas serviram para mim como uma prisão. Eu me aprisionava nas metas e acabava esquecendo de saborear. E é essa a graça da vida, né? Que é justamente viver esse momento, saborear esse momento presente, né? Não é só estar aqui e observar, mas é ter esse prazer, né, de estar aqui. Sim, é isso. E qual conselho que você daria para as mulheres que estão passando por esse despertar? Unam-se, deem-se as mãos. A gente sozinha fica muito frágil. Juntos somos mais fortes, né? Somos muito fortes. A gente não tem noção da nossa força ainda, porque a gente foi culturalmente, e acho que até por uma questão de dominação, a gente foi ensinada a competir umas com as outras, né? Esses dias eu estava vendo uma personal falando que uma mulher não se veste na academia para o homem, ela se veste para estar mais bonita do que a outra mulher. Então, o dia que a gente aprender
que a gente não tem que estar mais ou melhor do que a outra, mas que a gente pode estar do nosso jeito tão bem quanto a outra, né? E se a outra não estiver tão bem, a gente conseguir dar esse puxão nela, a gente vai se sentir melhor também. Então, em vez de atiçar essa competição, se a gente ativar a nossa cooperação, a gente vai ser mais forte, mais feliz, mais integrada nessa essência feminina de troca, né? Porque a mulher, ela é verbal, ela gosta de falar, né? O homem, ele é mais prático, às vezes ele está mais preocupado com os fazeres do que com, né? Agora a mulher precisa falar, ela tem esse espaço, faz bem para ela essas trocas, né? Então ela tem que estar junto de quem também quer trocar. Se ela estiver junto de quem não quer trocar, ela vai estar infeliz, né? Essas E a conexões gente, são importantes, né? e a gente cresce junto, né? Na verdade, a gente aprendeu que a gente tem que crescer sozinha, isolada e do nosso jeito, sem apoio, porque isso que é vitória, né? Porque crescer assim que é importante, Aham. sozinha. E, na verdade, a gente cresce justamente com uma troca, né? Uma apoiando a outra, onde uma tem mais desenvolvido, né? Não que seja melhor, ajuda a outra que tem menos. E assim, todas crescem, né? Eu acho que esse é o grande intuito, que todas consigam se elevar, todas consigam desenvolver, todas consigam ter a consciência. E é isso que a gente faz aqui, né? Nessas trocas, né? A Sandra falando vai trazendo gatilhos para mim, vai trazendo insights para mim, né? Uhum, Para uhum, que muitas coisas que durante essa semana veio acontecendo, aqui nessa troca veio confirmações. uhum. E é importante a gente estar atenta a isso, né? Porque às vezes a gente vive tanto no automático, né? Que eu preciso fazer isso sozinha, eu preciso ser melhor nisso, que a gente não percebe os sinais que o universo dá, que Deus dá, porque a Sim, gente quer fazer do nosso jeito, a ilusão do controle, né? Que do nosso uhum, jeito é melhor, do nosso jeito que vai ser vangloriado, né? Se eu fizer sozinha, é vangloriado. Se eu dividir, se alguém cooperar comigo, não tem tanto valor. É isso que a gente aprende. exatamente. E Né? isso é uma grande ilusão, né? Porque quando a gente tem uma conquista sozinha, é, só a gente aproveita, né? Agora, quando a gente compartilha, e uma vitória compartilhada, ela é tão mais gostosa, né? Então, quando a gente tem essa divisão com outras pessoas que também, às vezes, nas suas diferenças, né? Porque as mulheres, elas são muito diversas, e isso é muito bonito também. A gente não precisa ser igual para poder se apoiar, para poder se entender, né? Eu acho que quando a gente tiver essa certeza, a gente vai conseguir ter uma participação muito maior na questão política, na questão social, na questão do desenvolvimento das pessoas, porque a gente ainda não tem isso, porque a gente não acredita, né? Que a mulher possa se unir e se fortalecer mutuamente. A gente ainda está nessa transição de cultura aí. E a misoginia, infelizmente, ela vem como um fator de opressão muito forte, né? Não é à toa que tantas mulheres estão sendo assassinadas. Não é à toa, é porque as mulheres estão falando não. É porque as mulheres estão dizendo, esse lugar não me pertence, eu não quero estar aqui. Então, eles estão tentando dominar através da força, né? E, infelizmente, nós temos uma questão de força física inferior mesmo. A gente não adianta querer competir, que a gente não vai conseguir, né, na força física, mas a gente tem que se unir, se fortalecer, fortalecer as leis, fortalecer os mecanismos de controle social, né, e nós temos aí ferramentas para isso, que a gente ainda tem que melhorar e tem que estar mais, né, tem que estar mais dentro da justiça, tem que estar mais dentro dos espaços de poder, tem que estar mais dentro
das gerências das empresas, para que você tenha esse olhar e consiga promover esse bem-estar, né? E a gente tem que ir ocupando esses espaços. E, logicamente, não vai ser fácil, porque toda mudança gera resistência, né? Eu acho que também vai muito da gente aceitar que, como mulheres, a gente é sim diferente dos homens, né? Eu acho que tem muito uma luta para a gente ser igual aos homens. Mas, na verdade, a luta é o contrário. A luta é, primeiro, a gente aceitar que a gente é diferente, a gente aceitar as nossas limitações, a nossa forma de ser, para depois o outro, para depois a sociedade aceitar isso. Porque cada Uhum, um tem a sua função. A gente falou disso no episódio com a Michelle também, né? Que cada um uhum, tem o seu papel. E a gente não sim, respeita os nossos papéis, né? Um quer ocupar o papel do outro, né? Porque até então o masculino, o homem, tem mais valor que a mulher. uhum. E a gente também se comporta muito assim. Por muito tempo eu também me comportei assim, de que ser mulher é ser menos do que ser homem. Sim, e isso é culturalmente investido, né? A sociedade, ela não quer a mudança em si, porque existe aí alguém que está se beneficiando desse poder, né? E Uhum. só que a partir do momento que as mulheres se unem e se fortalecem, elas ganham voz e ganham lugar. Quanto mais divididas e quanto mais brigando entre si, né? E essa questão também, eu atendi muitas mulheres que se violentaram nesse processo de querer se igualar aos homens, até mesmo na questão da promiscuidade sexual, né? Da bebida. Então, assim, elas foram para um extremo que só trouxe prejuízo, né? Que, na verdade, feriu a essência daquelas mulheres, tentando ser algo que elas não são, né? Então, eu tenho que ficar com um monte de homem aí para ter meu valor. Será? Né? Será que é isso que vai te dar valor? Ser igual ao homem, ser promíscua como o homem é, então isso vai te dar um lugar de felicidade? Muito provavelmente não, né? Porque se você tem uma personalidade de gostar de trocas verdadeiras, você vai fazer trocas com qualquer um? Você não vai ter trocas verdadeiras, né? Se você gosta de ter um companheiro do seu lado, alguém que esteja verdadeiramente ali com você, você vai ter 50 que não estão nem aí com você, só querem seu corpo, né? Então, não é isso que vai trazer para a gente a igualdade. Acho que, em primeiro lugar, aprender a respeitar a nossa forma de viver, a nossa forma de ser, para que a gente consiga construir uma forma coletiva que seja mais pacífica, né? Mais tranquila para a gente, porque a mulher tem isso, né? De ser mais conciliadora. Ela não é tão de bater de frente, né? Ela tem essa capacidade de ir vendo como é que as coisas se ajeitam e tentando os caminhos mais moderados ali para tentar conciliar vários interesses, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo da mulher, ela não pode perder essa essência. Ela não pode querer ser agressiva, autoritária, mandona, né? Assim, querer ocupar o mesmo espaço do homem, porque ela, primeiro, que ela não vai conseguir, segundo, que ela vai se ferir nesse processo, e terceiro, que fatalmente, em termos de força, ela vai acabar perdendo em algum momento. O caminho, na verdade, é se olhar e se desenvolver por dentro, né? Desenvolver essa consciência de que você se sente bem com você, mas não em relação ao outro, né? Então não precisaria ter essa competição, né, de quem é mais bonita, de quem é a mais gostosa, de quem é a mais atraente ou mais inteligente, mas, né, de você primeiro se aceitar e se sentir bem com você, porque aí você convive a partir desse sentir bem, né? Então a competição se torna desnecessária, né? Então a convivência se torna também mais harmoniosa, né? Sim, todo mundo sai ganhando.
né? A competição, ela só serve ao objetivo de nos manter no lugar de inferioridade que essa sociedade deseja. Não, realmente, porque sempre tem alguém com quem a gente se compara e se diminui, né? Então, a competição, ela realmente ela é destrutiva, né? Se a gente for olhar. É, ela não agrega. Com certeza. A cooperação, não, a cooperação, ela agrega. E cada uma pode ser o que é. Uma junta uma coisa que uma sabe é o que a outra não sabe e se fortalece. Não precisa ser igual. O homem, ele se fortalece muito pela igualdade, né? Então, você pode ver, eles se vestem igual, eles se posicionam de uma forma muito semelhante em grupos. A mulher não, a mulher é pela diferença. E a gente tem que ter essa essência da diferença, mas não da competição, da colaboração, Porque aí todo mundo cresce também, né? com certeza, porque existe espaço para o respeito. Com certeza. Sandra, eu queria agradecer a sua participação. Foi uma delícia compartilhar a sua história, ver a sua força, sua vontade de viver, o como você escolheu usar, enxergar, né, todos esses acontecimentos da sua vida. Uhum, Desejo que esse processo de químio seja um processo leve para você, embora seja um desafio, mas que uhum, consiga enfrentá-lo com a coragem que você vem enfrentando e com a fé de que tudo dará certo no final. Desejo que tudo, se e quiser. acredito nisso, que tudo dará certo, porque a forma que a gente pensa e se posiciona interfere muito no resultado, né, dos acontecimentos da nossa vida. Sim. Então, tenho certeza que tudo vai ocorrer da melhor maneira possível, para o seu bem, e que a Uhum, gente possa se encontrar mais vezes para conversar sobre vida, sobre consciência, sobre feminino, sobre como se portar na vida. Que uhum, eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas mulheres que se sentiram presas e que foram atrás daquilo que era bom para elas, muitas mulheres que querem ter força para sair de relacionamentos, né? Você que são abusivos, que são contrários ao que elas acreditam, o que elas têm o direito divino de usufruir. uhum, Então, muito obrigada pela sua partilha, pela sua troca, uhum. que a gente continue se encontrando para trocar mais vezes. Muito obrigada pela possibilidade de compartilhar com vocês. Também me senti muito acolhida, muito à vontade. E o meu interesse realmente é poder mostrar essa situação de vida de uma forma diferente, né? Talvez, assim, como eu te falei, aprendendo através do sofrimento, tomara que outras mulheres não precisem passar por isso para despertar, né? No meu caso, eu precisei, Eu mas também. tomara que. Então, É, estamos juntos. é, mas tomara que outras não precisem e que consigam ter esse despertar mais suave, mais sereno, tranquilo e ao mesmo tempo profundo, né? Que eu acho que se a gente não desperta, a gente também não vive plenamente, né? Você vira um robozinho que está aí fazendo coisas sem entender direito por que está fazendo aquilo, e você acaba muitas vezes chegando em um ponto da vida e olhando para trás e falando assim, bom, não era aqui que eu queria chegar, né? Não era aqui que eu queria estar. E eu acho que isso é o pior, né? Quando eu atendo pessoas que estão mais próximas aí do fim da vida, a gente vê que o grande arrependimento não é nem pelo que fez, mas é pelo que deixou de fazer, né? E pelo que não teve coragem de enfrentar. Então, isso é algo que eu não vou carregar. Acho que isso é algo que eu tive a coragem de enfrentar e estou enfrentando. E
passar essa coragem para outras. Muito obrigada, Sandra, por compartilhar com a gente a sua história, e não só as suas histórias, mas também a sua perspectiva, né? Essa consciência que você ganhou no processo, esse seu poder pessoal, essa sua coragem e força, né, que você desenvolveu, e que isso também possa inspirar outras mulheres a passar pelas dificuldades delas com essa coragem também, e saber que é possível encontrar aquele arco-íris depois, né, no fim da tempestade. E Sim. a gente deseja para você também muito sucesso no seu tratamento, e Obrigada. que, como a Patrícia falou, né, a nossa forma de pensar determina muito, né, se a gente tem sucesso ou não. Então, com certeza, o sucesso está com você já, porque a sua forma de pensar está muito forte. Amém. Elevada, né? Amém. Muito elevada, muito consciente, com certeza. Então, que seja leve, né, e que os aprendizados que venham daqui para frente sejam mais suaves, né? Deus quiser. Espero. Amém. Amém. Muito obrigada pela oportunidade, viu? E estou aqui. Precisando de mim, é só chamar. Hoje a gente esteve com a Sandra contando essa linda história de superação, de coragem, de determinação, de posicionamento na vida, de como ela escolheu olhar para as situações dela. A gente se vê daqui 15 dias com mais uma convidada na temporada especial Caminhos dos Despertar. Nos vemos lá.